ação para a prevenção de complicações obstétricas. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu preparei aqui, fiz a lista dos suplementos que nós vamos conversar hoje. Aqueles suplementos que eu considero que são essenciais, que precisam ser minimamente avaliados e, quando necessário, suplementados. E aí a suplementação ela vai ser de acordo com a necessidade e a particularidade de cada paciente. Isso ideal, tá? No mundo ideal. E nesse grupo de suplementos essenciais, eu coloquei aqui 10 suplementos que precisam ser realmente suplementados. Para quem está pensando em engravidar, são 10 suplementos importantes, fundamentais, para quem está pensando em engravidar, para quem já está grávida. E ainda preparei uma lista de 5 suplementos opcionais, que são plus, para quem... e aí eu vou trazer as particularidades em relação a esses suplementos, situações que a gente vai utilizar. Não necessariamente eles seriam ali mandatórios, vamos dizer assim. E tem mais um plus aqui, além desses 5. Então vão ser, dando tempo eu vou falar sobre essa última suplementação, mas no mínimo 15 suplementos importantes, tanto essenciais, que aí são 10, e suplementos opcionais, a depender de cada caso. Vou falar de 5 aqui. Vamos lá começar o nosso conteúdo. O ômega 3. O ômega 3 é o primeiro dessa lista de 10 suplementos importantes. Diga uma coisa, vocês querem que eu fale logo todos desses 10? Ou você quer que eu vá falando um por um? Coloca aqui nos comentários, deixa eu só ver como é que seria melhor para vocês. Já, se você prefere, só não vale... Aí só também não vai adiantar muita coisa, né? Eu falar aqui todos e você sair, que aí também você, de qualquer forma, você tem que ficar até o final para poder aproveitar todos os detalhes que eu vou trazer nessa live de hoje. E eu vou ser super objetivo, gente. Super objetivo, tá? De verdade. Eu vou falar assim, ó, isso aqui é isso, importante para isso. O exame para avaliar se existe é esse. Qual é o intervalo de referência, o que a gente objetiva como nível ideal. E o tratamento... e o tratamento deles, as doses para ser feito ali para a gente chegar nesse nível ideal. Ó, tá? Tivemos aqui, ó, fale todos e fale um por um e vai explicando. O que mais? Qual das duas opções? Manda aí nos comentários só para eu saber o que vocês acham melhor. Eu ia falar um por um, mas de repente quem está com papel e caneta na mão já quer anotar, já para saber quais são, e depois você vai acrescentando as informações de cada um. O que vocês acham? Ou eu vou só um por um mesmo e você vai anotando na ordem? Um por um e vai explicando. Então bora. Primeiro, ômega 3. Esse suplemento aqui, ele é fundamental, importantíssimo para a saúde do homem, porque a gente tem uma alimentação prioritária com alto índice de ômega 6. E esse padrão alimentar com alto índice de ômega 6, ele provoca uma inflamação subclínica no nosso organismo. Por isso é importante que a gente suplemente ômega 3, porque dificilmente pela dieta a gente vai conseguir manter níveis importantes do ômega 3. O ômega 3 ele tem duas formas, que é o EPA e o DHA. De uma forma geral e bem objetiva, como eu falei que eu vou ser nessa live de hoje, a forma EPA ela tem um efeito muito mais anti-inflamatório, sendo importante ali no processo de placentação, ou seja, no início da gravidez. E o DHA ele está muito mais relacionado a questões cognitivas, de memória, ou seja, importantes ali para o neurodesenvolvimento desse feto. Então, quando eu penso em ômega 3, inclusive, como que eu faço, né? Isso não é uma regra, existem profissionais que fazem diferente. Mas quando eu penso em ômega 3, eu penso no começo da gestação numa dose maior de EPA, justamente porque eu vou pensar nesse processo de placentação, esse efeito mais anti-inflamatório que o EPA promove e tudo mais, auxiliando nessa placentação. E já no segundo, terceiro trimestre, no final do segundo trimestre para o terceiro trimestre, onde esse feto ele já tem um processo de neurodesenvolvimento mais acelerado, com foco maior nisso, então eu faço e troco o ômega 3
uma dose maior de DHA. Então, até ali, final do segundo trimestre, do começo da gravidez até o final do segundo trimestre, EPA. Antes da gravidez, doutor, o que faz? Com maior concentração de EPA também. Depois de mais ou menos 26, 28 semanas, pelo menos já no final do segundo trimestre para o terceiro, o ômega 3 com uma dose maior de DHA. Qual que seria essa dose no total esperado? De 1 grama a 2 gramas, suficiente para a grande maioria dos pacientes. Raras exceções vão precisar de dose maior, mas de 1 grama a 2 gramas por dia já é suficiente. Aí você faz, na primeira parte, um EPA, maior concentração de EPA, pegar um exemplo aqui, acho que 560, 240, né? 560, 230, alguma coisa assim. É tipo 2/3 da dose de uma dose de EPA no primeiro trimestre, e antes da gravidez, primeiro trimestre até o final do segundo trimestre, e depois do final do segundo trimestre, terceiro trimestre e após a gravidez, maior concentração de DHA, você inverte isso, tá? Então, sobre o ômega 3, é isso que é importante, que eu quero que vocês saibam, do ponto de vista prático, vamos passar um por um aqui. O próximo, fundamental, ferro. Em relação ao ferro, o que é? Vamos falar sobre exame primeiro. Falar em exame, ômega 3 não tem exame para a gente poder avaliar. Na verdade, até tem um exame que você consegue avaliar, mas que do ponto de vista prático ele não é tão simples. A paciente colhe o sangue aqui, manda para os Estados Unidos e, enfim, é para você ver essa relação de ômega 3 com ômega 6. Mas então é uma coisa que não é tão prática, a gente suplementando, a gente já tem um resultado bem satisfatório. Já o ferro não, a gente tem exame para avaliar ferro. Quais são os 2 principais exames? Eu vou trazer um caso que eu avaliei inclusive essa semana. Os 2 principais exames para avaliar ferro é a ferritina e a saturação de transferrina. É importante que minimamente esses 2 exames sejam avaliados em conjunto, minimamente. Pensando na ferritina, os principais protocolos, estudos demonstram como nível de deficiência de ferro quando a ferritina está menor do que 30. Isso ninguém discute, gente. Isso aqui é padrão, ninguém discute. Quando eu penso em otimização de desfecho gestacional, inclusive minimizando riscos da criança, né, de neurodesenvolvimento, de restrição de crescimento, inclusive buscando minimizar um risco de anemia nos primeiros meses de vida, eu objetivo um nível de ferritina maior. Pelo menos 50, tem um estudo que ele é inclusive da Sociedade Europeia de Hematologia, que considera que quando as pacientes apresentam níveis de ferritina menor do que 50, elas são mais sintomáticas por conta dessa deficiência de ferro. Já quando a ferritina está maior de 50, ela não tem tantos sintomas assim. E tem estudos demonstrando a associação com o neurodesenvolvimento quando a ferritina é maior do que 75. Então, no mínimo que eu considero para as minhas pacientes, a ferritina de 50. Menos do que isso, eu vou ter uma atenção muito, mas muito especial e vou observar a possibilidade de tratar essa paciente e avaliar a melhor forma de tratar essa paciente em relação a essa deficiência de ferro. E acima de 50, eu vou avaliar prós e contras. E eu já vou trazer um contra muito importante, que a gente tem que ter uma atenção muito grande para essas pacientes com deficiência de ferro. E o que eu penso? O que eu tenho que avaliar mais junto com a ferritina? Falei dessa saturação de transferrina. Tive uma paciente, inclusive essa semana, essa paciente ela apresentava um exame com uma ferritina de 86, e essa ferritina está no nível adequado. Quem olha só, por isso que é um problema, a gente não deve olhar apenas um exame, a gente tem que olhar outros exames e contextualizar. Além disso, claro, a clínica da paciente. Não adianta eu só olhar exame isolado, tem que olhar um conjunto de exames e o contexto no qual a paciente está. Sintomas que ela apresenta, outros achados, histórico, doenças que ela já apresenta porventura. Então tem que ser uma avaliação realmente 360 graus. E essa paciente ela tinha uma ferritina de 86. Se por achar que é importante avaliar só a ferritina, teria passado o fato dela ter sim uma deficiência de ferro, porque ela tinha uma saturação de transferrina menor. Aliás, uma saturação de transferrina de 13, se não me falha a memória, mas
menor do que 20. Qual o nível ideal adequado para a saturação de transferrina? Entre 20% e 50%. E essa paciente tinha uma saturação de transferrina de 13. E o que isso me disse assim que eu vi? Que ela apresentava uma inflamação subclínica. Ela não tinha nenhuma sintomatologia específica, era uma inflamação subclínica. Por quê, gente? A ferritina é um marcador inflamatório. Ela aumenta diante de um processo inflamatório. E essa era o que essa paciente estava apresentando ali como uma inflamação subclínica. Então, eu vi que ela tinha uma ferritina normal, numericamente falando, entretanto, ela tinha uma saturação de transferrina baixa. Isso já me sinalizou. Quando eu fui atrás de um outro marcador inflamatório dos exames que ela já tinha feito, que era proteína C reativa, ultrassensível, estava alterado, corroborando, reforçando essa minha hipótese de que ela estava inflamada. Nesse caso especificamente, quando a paciente tem indício de a presença de marcadores inflamatórios positivos, a gente tem que ter uma atenção muito grande quando for fazer o tratamento, a reposição dessas pacientes, principalmente em relação à venosa. Essa paciente especificamente, eu entrei com uma conduta para a gente melhorar essa inflamação dela no primeiro momento e só depois, até porque depois que ela melhora essa inflamação, o que acontece com a ferritina? A ferritina cai. E aí a gente tem o real valor dessa ferritina e a certeza de que ela tem essa deficiência de ferro, mas não precisa. Não precisa, eu já sei que ela tem, é só para eu ter o real nível, porque ali essa ferritina está falsamente normal, tá? Ponto importante também em relação a isso, essa paciente ela tinha uma hemoglobina de 11,6, era até uma anemia leve, mas é muito comum a gente pegar pacientes com deficiência de ferro sem anemia. A anemia é um último estágio evolutivo desse processo de carência e deficiência de ferro. Você perde o estoque de ferro, perde o ferro circulante e, por último, você vai evoluir realmente para uma anemia. Tá? Esse paciente tinha uma anemia leve, né? A gente considera não grávida, ela não gestante. De 12 hemoglobina, ela tinha 11,6 de hemoglobina. Paciente grávida, o nível de hemoglobina a ser considerado é de 11. Para menor que 11, a gente considera anemia. Maior que 11 é considerado normal para paciente grávida por conta do fenômeno de hemodiluição. Aumenta muito o volume sanguíneo e não aumenta na mesma proporção o concentrado, né, o volume de células vermelhas das hemácias. Então, pronto, ferro é um dos que é mais complexo. A gente daria para fazer uma live só com ferro. Quem topa uma live só sobre ferro? Dá para fazer uma live só sobre ferro, porque tem muita coisa, muito detalhe, muitas questões de dose, questões para avaliar, combinações. Então a gente tem deficiência de ferro, a gente sem anemia, a gente tem anemia com deficiência de ferro, os impactos que essa deficiência de ferro podem trazer para a gestação, para a saúde materna, para a saúde fetal, como fazer esse tratamento, as doses mais preconizadas. A gente faz uma dose de ferro oral de 20 a 60 miligramas. Esse ferro oral tem estudos que mostram a melhor absorção quando você faz ele em dias alternados, né? Então fazer dia sim, dia não. E o ferro venoso, claro, ele tem uma resposta muito mais rápida, então a gente tem que considerar a idade gestacional dessa paciente, qual a velocidade que eu quero que ela tenha melhora. O ferro oral ele vai demorar mais, pelo menos em torno de uns 3 meses, então se quer uma resposta mais rápida, fazer o venoso, mas ter atenção com o processo inflamatório, porque isso pode piorar, né? O ferro venoso ele oxida, pode piorar a inflamação. Então tem vários detalhes, ó, a Luana já colocou aqui que topa uma live só sobre ferro para, né, fertilidade e gravidez. Boa, vou colocar aqui já como opção uma live só sobre ferro para fertilidade e gestação. Você dá uma live muito boa, a gente consegue falar bastante coisa. Eu estou respondendo aqui o comentário da Maíra, né? Se qualquer coisa eu vou pedir para vocês deixarem, se eu não responder, deixa aqui no balão com ponto de interrogação, tá bom? Só anotando aqui para não esquecer o tema para uma das lives aí para frente.
Mas a Maíra colocou, tem problema se a ferritina estiver mais alta, 125, mas com boa saturação de transferrina, 50%? Na verdade, essa ferritina está normal. Entre o nível adequado de ferritina ali, que a gente pode considerar, até 150, tá, Maíra? É ok, e uma saturação de transferrina até 50, de 20 a 50. Os teus estão no limite superior da normalidade. Vale a pena entender se tem algum fator que está corroborando para isso, no ponto de vista, você está suplementando já há quanto tempo, fez alguma reposição venosa recente, há menos de um mês, que isso geralmente impacta. Quando a gente faz uma reposição venosa de ferro, isso é um outro ponto, a gente precisa repetir os exames com 30 dias, com 4 semanas, porque esse ferro ali dentro dessas 4 semanas, desse período de 4 semanas é o mínimo, tá? Pode esperar até um pouquinho mais, mas dentro dessas 4 semanas esse ferro tende a estar mais elevado mesmo, tá bom? Maravilha. Pronto, eu estava fazendo oral e deu um tempo agora. Vai monitorizando, acompanhando aí a cada 30, 60 dias. Vamos seguir? Magnésio. Bem objetivo aqui, gente. Magnésio, ele é um dos principais micronutrientes para o organismo humano. Participa de centenas de reações enzimáticas. Então, assim, sem magnésio não tem como. Hoje a gente utiliza, né, o magnésio sérico, o magnésio dosado no sangue, mas não é a melhor forma, mas é a forma que a gente tem mais disponível para avaliar esse magnésio. Dá um magnésio ali em torno de 2, de 2 até 2,3, 2,2, tá? E a dose desse magnésio vai variar um pouco, mas pelo menos 300 miligramas. Então, você faz ali no mínimo 300 miligramas por dia de magnésio, podendo chegar até 2 gramas, dependendo da situação, 1,5 gramas, 2 gramas, tá? Em situações bem específicas, mas de uma forma geral, dose mínima usual, assim, para você fazer de 300 miligramas. Agora vem uma coisa chave aqui, gente. Em relação ao magnésio, qual é o tipo de magnésio? O que significa o tipo de magnésio? Como que esse magnésio ele é quelado, ele é apresentado? E aí, do ponto de vista bem prático, existem alguns tipos e eu prescrevo esses tipos de acordo com a queixa da paciente. Então, essa é uma dúvida muito frequente. Qual é o melhor tipo de magnésio? O tipo de magnésio que for melhor para você, para sua queixa, tá? Vamos lá, papel e caneta na mão. Magnésio de malato é o magnésio que eu utilizo de forma usual quando a paciente não tem uma queixa específica, porque ele tem maior biodisponibilidade. Então, o organismo dessa paciente vai aproveitar melhor desse magnésio de malato. O magnésio glicinato, que é quelado com glicina, ele é um magnésio que ele vai ter um efeito muito mais local a nível de intestino, por exemplo. O magnésio citrato, ele é excelente para um paciente que tem quadro e queixa de constipação. O magnésio treonato, para aquelas pacientes que têm queixa em relação ao sono, porque ele melhora essa questão do sono, da cognição, tá? E pensando em metabolismo da paciente, questões metabólicas, inclusive o magnésio inositol é uma outra forma de magnésio, de quelar o magnésio, e você pode utilizar também. Então, essas são as formas de magnésio. E isso, de uma forma geral, um ponto de vista bem prático, essas formas elas atuam de acordo com a queixa da paciente. Eu utilizo muito essa questão da combinação dos tipos de quelação de magnésio de acordo com a queixa da paciente. E de uma forma bem prática, dessa forma, é assim que eu faço. Maravilha? Zinco, minha gente. Zinco. Os dois próximos, o quarto e o quinto, zinco e selênio, eles têm uma particularidade em relação ao nível de zinco e selênio que você espera no seu organismo, pelo exame de dosado no sangue, né? Então você tem um zinco ali, tanto o intervalo de referência do laboratório e o selênio também. Nesse caso especificamente, são micronutrientes que têm o potencial de fazer bem, de proporcionar uma saúde, de proporcionar que as coisas aconteçam de maneira fisiológica, eles não causam malefícios, exceto o selênio em altas doses, podendo causar intoxicação. E aí o que eu vou observar? Eu vou pegar o intervalo de referência daquele laboratório e utilizar ele. Como? Pegando, digamos, um exemplo, para vocês entenderem. Quando eu falo o nível adequado de zinco e selênio, é o nível que vai estar no quartil ou tercil mais superior do limite de normalidade. O que isso significa? Imagina que uma referência laboratorial
ela vai me dar ali que a normalidade é de 10 a 100. Você vai pegar esse intervalo de 10 a 100 e dividir ele por 4. Então, o último quartil vai ser mais ou menos ali entre 75, 80 e 100. Então, eu vou querer o nível desse nutriente, por exemplo. Não é exatamente sobre o zinco e selênio que eu estou falando. Estou dando um exemplo aleatório, utilizando um intervalo de referência aleatório, tá? Só para vocês entenderem o que é quartil, o que é tercil. Quartil é você simplesmente pegar esse intervalo de normalidade e dividir em 4 partes. A parte mais próxima do limite superior de normalidade, o quartil mais próximo do limite superior de normalidade, é o quartil que você vai utilizar para o seu como referência. Se é tercil, nada mais é do que você dividir em 3 partes. Então você vai estar um terço mais próximo do limite superior de normalidade. De uma forma geral, os laboratórios variam um pouco, mas assim, em torno de 100, 120 é o nível ideal ali para a gente ter um zinco, tá? Já o selênio, a gente pode ter um selênio um pouco mais elevado, por volta de 130 até 150, 160. A intoxicação de selênio ela costuma acontecer quando ela está no nível superior a 400 no exame laboratorial. Então, e aí as doses vão variar de acordo com o resultado desses exames, mas de uma forma geral, o zinco você vai fazer ali de 10 miligramas a 60, 70 miligramas por dia. Cuidado importante aqui em relação ao zinco, tá? Já aconteceu comigo, tem alguns profissionais da saúde aqui, o zinco ele causa muito sintoma e efeito colateral gastrointestinal. Então é importante que a suplementação, a manipulação dele seja feita em cápsulas gastroresistentes para minimizar o risco de ter esses efeitos, tá? Gastrointestinal. E o selênio, uma dose ali de 50 até 200 microgramas, não é miligramas, microgramas, é mcg. Por dia, a depender da necessidade da paciente também, dos exames. Então a gente vai pensar ali de 50, 100, se tem uma deficiência, está muito baixo, até 200 por um período limitado, de 30, 60 dias, dose novamente para ver quanto que melhorou, como é que ficou. Tem a história do selênio da castanha, né? A castanha do Pará. E precisa ser do Pará mesmo, importada, comprada no estado do Pará, no nosso país, que é uma castanha num solo que é rico em selênio. E por quê? Existem castanhas em outros estados, produzidas em outros estados no Brasil. Essas castanhas elas não vão ter efeito nessa melhoria do nível de selênio, tá? Pouca gente fala sobre isso, às vezes só fala castanha do Pará para selênio. Tem que ter um cuidado e uma atenção para entender a origem dessa castanha. Muitas vezes a pessoa quer se basear apenas no consumo de castanha do Pará e aí depois esse selênio não melhora. E você vai ver, na verdade, que essa castanha do Pará não era exatamente do Pará. Maravilha, zinco e selênio importantes no primeiro trimestre, principalmente. Então, perguntar aqui, suplementação para tentantes. Tudo isso que eu estou falando aqui vale para tentante. Você precisa iniciar suas tentativas para engravidar. Você precisa engravidar com esses 10 suplementos micronutrientes aqui, bem mais ajustado possível para auxiliar nesse processo inicial de implantação, nidação, placentação. Maravilha? Próximo, as vitaminas do complexo B, gente. Essas vitaminas elas fazem parte também de inúmeras reações enzimáticas do nosso organismo, mas inúmeras, praticamente, vou colocar, se for pegar todas ali, vamos botar que elas fazem parte de todas, uma ou outra vai fazer parte. Então a gente tem B1, B2, B3, B5, B7, B6, piridoxal 5-fosfato, B9 e B12, as principais vitaminas do complexo B. A gente não tem, até tem, mas a gente não dosa no ponto de vista prático as vitaminas de B1 a B5, né, e a B7. Só que a gente tem como dosar e faça essa dosagem, são, digamos, as principais, porque elas vão ter uma relação muito direta, por exemplo, com níveis de homocisteína, que é um exame que, quando alterado, sinaliza para a gente risco cardiovascular, lesão endotelial, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, abortamento. Então, a gente acaba dosando principalmente ali B6, B12 e B9. A melhor forma, B6 e B12, a gente pode dosar sérica mesmo no sangue. Que está ali no plasma, né, que a gente fala. O metilfolato, a melhor forma de avaliar ele é o metilfolato presente nas hemácias, o eritrocitário, né, o ácido fólico eritrocitário. Níveis
Aqui, a mesma coisa do zinco e do selênio, B6 e B12 a gente mantém mais próximo do nível superior de normalidade, o quartil, tercil superior ali dos intervalos de normalidades. De uma forma geral, B6 varia muito de laboratório para laboratório, a referência, a unidade medida, enfim, vários fatores. Mas de uma forma geral, vai assim, 20 a 30 da B6, 15 a 30, mas varia, tem que olhar a referência e ver como é que está ali. A B12 não varia tanto, tem uma pequena variação, mas em torno de 600, 700, até 800 de B12 costuma estar dentro desse intervalo de normalidade próximo do limite superior. Maravilha? Já o metilfolato, a gente tem ali o ácido fólico eritrocitário, idealmente um valor de exame entre 400 e 600. Gente, nunca fiz uma live como essa, até eu tô falando, meu Deus, o que eu tô fazendo dessa live? Importante aqui um anúncio, tá? Você que tá ouvindo, tá aproveitando, tá anotando tudo. É importante que você saiba disso. Mas muito cuidado em relação à autossuplementação. Não encorajo, não recomendo que você faça uma suplementação por conta própria. Procure um profissional. Você hoje vai sair sabendo todos esses detalhes em relação a níveis de resultado de exames laboratoriais, que exames podem ser feitos, doses para serem realizadas e tudo mais. Mas eu não recomendo, reforço que você não faça a suplementação por conta própria. Procure um profissional para ter uma avaliação. Até porque aqui são os essenciais, mas tem algumas particularidades e cada paciente é única. Maravilha? Isso aqui é uma visão mais geral para o máximo de pacientes possíveis, tá? Níveis ali, né? B6 geralmente suplemento ali em torno de 10 a 20 miligramas por dia, a depender do resultado do exame, pode fazer uma dose um pouquinho maior. O metilfolato, a dose usual, uma paciente já bem suplementada, ajustada, sem necessidade de suplementar mesmo, né? Repor, melhorar esse nível de ácido fólico eritrocitário, em torno de 400 microgramas. A mesma coisa com a metilcobalamina, que é a B12, em torno de 400 microgramas, podendo chegar ali até 2 miligramas, ou seja, 2.000 microgramas ou de B12 ou de metilfolato por dia, a depender da necessidade da paciente. Tem ainda a opção de fazer injetável também para melhoria dessas vitaminas do complexo B no organismo de maneira mais rápida, tá? Maravilha? Próximo e 7º suplemento, cálcio. O cálcio, ele é um suplemento que ele tem um impacto muito grande, os estudos mostram, em relação ao risco de pré-eclâmpsia, né? Então, o cálcio e os estudos trazem a importância do cálcio em relação a desse risco de pré-eclâmpsia muito pela deficiência dietética, ou seja, não ingestão de cálcio na dieta. Tem até um estudo que traz ali com uma ingestão mínima de cálcio recomendado para minimizar o risco de pré-eclâmpsia seria de 900 miligramas por dia, tá? Então, na dieta, não estou conseguindo, claro, e quem vai fazer isso? Vai saber realmente qual é a quantidade de cálcio que você vai estar ingerindo na dieta? Nutricionista, tá? Tem que fazer ali um recordatório alimentar, para entender o que você está ingerindo, ou até a dieta prescrita pelo nutricionista para entender qual é a quantidade de cálcio. Não consegue fazer essa dose de 900 miligramas de cálcio na dieta, suplementar 500 miligramas, tá, por dia ali, junto com o que está na dieta também, para ajudar nessa questão do risco para pré-eclâmpsia, tá? A Ariane perguntou aqui sobre um suplemento pronto. Todo suplemento pronto, você tem que entender que ali as doses são fixas, são únicas. Eu estou trazendo aqui para vocês resultados, qual é o exame que a gente utiliza para avaliar individualmente o perfil nutricional, metabólico da paciente, e com base nesses exames eu vou entender se ela precisa de uma dose maior, uma dose menor, para melhorar esses níveis laboratoriais, esses resultados laboratoriais. Quando eu tenho um suplemento pronto, seja qual for eu me limito, eu não consigo fazer ajustes, porque quando eu aumento uma cápsula que seja desse suplemento pronto, eu vou estar aumentando todos os micronutrientes que estão ali presentes. Então, digamos que eu tenho um suplemento. Isso é muito importante, gente. Suplementação pronta, a grande desvantagem da suplementação pronta é você não conseguir fazer ajuste de acordo com a necessidade da paciente. Então eu tenho ali uma outra desvantagem.
As doses, na grande maioria das vezes, dos suplementos prontos que tem no mercado, elas são doses bem abaixo das mínimas necessárias. Ali, do ponto de vista da gente buscar otimização metabólica dessa paciente, melhores desfechos gestacionais. São duas grandes desvantagens. E aí você pensa, beleza, eu tenho um suplemento pronto, eu tenho uma boa parte desses micronutrientes, desses suplementos aqui, só que eu preciso de uma dose maior de zinco para minha paciente e de B12. Beleza. Aí eu vou aumentar uma cápsula, só que eu aumento às vezes ali, se ele tem, por exemplo, ele tem selênio, ele tem magnésio, ele tem ferro. Quando eu aumento uma cápsula, eu aumento desses outros junto. Aumenta tudo, porque eu estou aumentando a dose no total. Então, beleza, eu estou aumentando, ela vai ingerir mais B12, vai ingerir mais zinco, que ela está com deficiência. Só que aí eu aumento também o aporte dela, a suplementação dela de ferro, sem necessidade. Eu aumento a suplementação dela das outras vitaminas do complexo B, sem necessidade, de selênio, sem necessidade. Então essas são grandes desvantagens quando você utiliza a suplementação pronta. Claro que existe o ideal, existe o real, ali de acordo com a necessidade e a realidade de cada pessoa, mas existe também, na verdade, sendo bem sincero, que eu costumo dizer que é imoral. Então, o ideal é o que eu trago aqui para vocês, poder fazer esses exames, avaliar qual o nível nutricional, o nível de deficiência, se existe, se não existe, para poder fazer uma prescrição personalizada de acordo com a individualidade, a necessidade realmente de cada pessoa. O real, muitas pessoas não vão ter a possibilidade de fazer todos esses exames, de fazer uma manipulação personalizada. Utiliza um suplemento pronto, é melhor do que nada, que esse nada é o imoral. Um profissional que não oferece nem a possibilidade de fazer uma suplementação para essa paciente com o mínimo que é necessário, por menor que seja a dose, isso seria imoral, tá? Então, tem essas três questões aí, o ideal, o real e o imoral, quando a gente fala do ponto de vista de suplementação ou qualquer outra conduta dentro da assistência para a tentante, para quem está planejando engravidar ou até mesmo já para a grávida, tá? Próximo, colina, gente. Colina é um suplemento muito fundamental, importante, auxilia a prevenção, por exemplo, de defeitos de tubo neural, mielomeningocele, junto ali com o metilfolato, por exemplo. Um pouco se fala sobre a colina com esse objetivo. Colina ela auxilia na diminuição de risco de pré-eclâmpsia, porque ela diminui o marcador bioquímico ali, o S-FLIT. E essa colina ela vai ser importante. Ela tem alguns formatos, né? Os principais conhecidos é a fosfatidilcolina, tem um custo um pouco mais elevado, e a colina bitartarato. A dose da colina mínima por dia é de 450 miligramas, tá? De colina por dia. Tem estudo mostrando a dose de colina no dobro dessa que eu falei para vocês, em torno de 900 miligramas para a prevenção de pré-eclâmpsia. Então, pacientes com alto risco de pré-eclâmpsia, eu aumento a dose de colina, eu faço uma dose maior do que essa usual de 450. Vitamina D. Papum, vitamina D fundamental para a prevenção de toda complicação obstétrica. Nível ideal de vitamina D é através da 25-hidroxivitamina D. Tem 2 exames que você pode avaliar a vitamina D, tá? Cara, meu nariz deu uma irritada agora que eu tô até vermelho aqui agora. Ficar no vídeo nariz vermelho. É o olho agora também, valeu, minha Nossa Senhora. Então a vitamina D. Reparei aonde? Parei bem no comecinho, né? Vitamina D é importante. Vitamina D é importante para a prevenção de todas as complicações obstétricas. Tem estudo mostrando que o nível adequado para a gente poder otimizar desfecho obstétrico de vitamina D é entre 40 e 60. 40 e 60, tá? A vitamina D ela tem um importante efeito imunomodulador para pacientes com alta imunidade. Eu gosto de ter um nível um pouquinho mais aumentado. Sempre importante, limite superior aqui máximo para essa vitamina D. É de 100. E o que é importante? Existem 2 exames para avaliar a vitamina D. A 25-hidroxivitamina D e a 1,25-hidroxivitamina D.
O que eu utilizo, que é mais recomendado para a gente avaliar, é a 25-hidroxivitamina D, porque essa depois vai ser convertida em um 25-hidrox. Num primeiro momento, numa primeira vez, eu tendo a solicitar os dois para as minhas pacientes, para entender como é que está esse percentual, né, de conversão da 25-hidrox para um 25-hidrox, mas depois o acompanhamento é único e exclusivamente com a 25-hidroxivitamina D, tá bom? Gente, agora que eu tô... Meu chat parou lá atrás. Ele parou lá atrás e eu tô vendo que vocês... Um monte de gente... Eu falei, rapaz, esse chat tá parado, tem alguma coisa estranha. Vamos lá. Então, vitamina D é isso. Como eu falei, eu vi vários comentários positivos. Fico feliz se vocês estejam gostando. Meu objetivo com essa live foi justamente trazer um ponto de vista bem prático. Exame e dose. Não sei nem se eu vou deixar ela salva. Eu ia deixar, mas como são coisas realmente bem práticas, eu sei que tem muita gente que suplementa. Tem muita gente que faz suplementação por conta própria. Não é o ideal. Então nem sei se eu vou deixar salva aqui não, mas vamos lá. A ideia era deixar salvo por 24 horas. Vitamina D tem mais alguma coisa? Então, nível de 40 a 60, ideal, né? Nível de otimização para melhor desfecho obstétrico. Pensando em deficiência, sim, para um paciente com alto risco, inclusive para raquitismo, vai ser um nível de vitamina D menor que 20. Isso aqui é o que a gente nem quer. É quando você pensa em, vitamina D é maior que 20. Muita gente fala, tá normal. Tá, beleza, mas eu tô pensando nesse normal com risco suspeito para raquitismo. Eu não quero isso, eu quero melhor desfecho obstétrico. O último desses suplementos essenciais é o iodo, tá? Fundamental aqui, a melhor forma de avaliar iodo é através da coleta do iodo urinário, tá? De 24 horas. Então, a quantidade desse iodo urinário que vai poder realmente avaliar se o nível de iodo no sangue está adequado ou não, tá? A referência que a gente almeja ali é entre 150 e 250 miligramas de iodo na urina de 24 horas. A suplementação vai variar, existe uma recomendação aí de suplementação de iodo, até mesmo pelo OMS, de 150 microgramas de iodo por dia, microgramas, tá? MCG, de iodo por dia. Eu geralmente faço de 50 a 150, sempre me baseando de preferência no resultado do exame. Eu tenho uma cautela muito grande de pacientes com tireoidopatias, doença de tireoide, e principalmente que envolve a autoimunidade. Então, uma cautela muito grande na suplementação dessas pacientes em relação ao iodo. Maravilha! Quem anotou aí esses 10 suplementos essenciais? Foi um pouco corrido ou não? Foi na velocidade boa? Quem gostou? Olha, falaram uma aqui que eu vou ver se eu falo ela rapidamente, como uma segunda suplementação opcional ali, um plus, junto com a outra. Eu falei, então, como eu falei para vocês, 10 suplementos essenciais, fundamental para toda paciente. Toda paciente tem que ser vista, avaliada para esses 10 suplementos. Suplementadas como necessária, com a dose de acordo com a necessidade de cada uma delas. Reforçando aqui, quem quiser digitar, quem quer digitar aqui nos comentários a lista dos suplementos para deixar aqui, aí alguém pode querer fazer um print e já fica. Eu sei que muita gente está anotando aí, né? Massa demais. Ômega 3, o primeiro. Ferro é o segundo. Magnésio é o terceiro. Zinco, o quarto. Selênio, o quinto. Complexo B, o sexto. Vitaminas, o sexto complexo B. Então, todas as vitaminas do complexo B, B6, B9, B12, todas ali do complexo B. Tá? Ó, a Rafael digitou ali. Digita tudo aí, Rafael. Você está digitando ômega 3, ferro, magnésio, zinco, selênio, complexo B. Sétimo, cálcio. Oitavo, colina. Nono, vitamina D. E o décimo, iodo. Falei aqui para vocês, exames, doses, intervalos de normalidade, de acordo com os exames, intervalos em termos de suplementação, que eu vou entender qual que seria melhor para minha paciente, de acordo também com o resultado dos exames. Não existe fórmula mágica.
E esse é o mundo ideal, eu concordo. Se você tiver possibilidades de fazer essa avaliação com um profissional, com esses exames, e fazer uma suplementação de acordo com a sua necessidade, que vai ser diferente da minha, que vai ser diferente da sua vizinha, que vai ser diferente de qualquer outra pessoa, faça dessa forma. Busque por esse caminho. Tá? Maravilha. Ômega 3, ferro, magnésio, selênio, zinco, complexo B, vitamina D, iodo, cálcio e colina, Rafael. Pegou quase todos. Foram 10. Esses são os fundamentais, gente. Que toda gestante precisa ser avaliada e, quando necessário, suplementada. Na maioria das vezes, ela vai precisar ser suplementada apenas com cálcio, que pode ser feito em ingestão na dieta. E aí não precisar da suplementação oral com cálcio. Vamos para os suplementos opcionais. Tem mais 5 aqui, 2 de bônus. Vou correr mais ainda agora. Eu vi que vocês falaram que a velocidade estava boa, né? Eu vou correr um pouquinho mais. Vou ser mais papum agora. Vamos lá. Vitamina... essas duas que eu vou falar agora aqui, de opção, é um opcional, mas eu acabo fazendo junto. E eu vou explicar por quê. Vitamina E e vitamina A, tá? Vitamina E é um antioxidante. Existe uma apresentação de suplementação de manipulação que se chama o mix de tocoferóis. A vitamina A tem um efeito ali também de formação de globo ocular, visão, tudo. Inclusive, prevenindo cegueira noturna para essas pacientes, tá? Pacientes com deficiência de vitamina A têm um risco de cegueira noturna. E aí a suplementação eu faço junto com a vitamina D. Né? Existe uma sigla que se chama de ADEC. São um grupo de vitaminas lipossolúveis, ou seja, que elas não se misturam com água, porque elas têm uma solubilidade com gorduras, né? Vamos dizer assim. Então elas são gordurosas ali, o meio delas. Quais são essas? São as vitaminas ADEC. O A de vitamina A, o D de vitamina D, o E de vitamina E e o K é a K2MK7. Então eu faço sempre uma formulação, quando eu prescrevo a vitamina D, na verdade eu sempre coloco junto já a vitamina D, vitamina A, vitamina E, no caso com mix de tocoferóis, e a K2MK7 para ajudar nessa absorção da vitamina D também, tá? Doses. Gente, vitamina D já falei, vai ser de acordo com a necessidade para manter esse nível entre 40 e 60. Você vai eu tenho um paciente que mantém esse nível com 2.000 unidades de vitamina D, uma só, na verdade até hoje, é a exceção. A maioria vai precisar do nível de 5.000 a 10.000 unidades de vitamina D por dia para manter esse nível. Passou disso, diminui um pouco e vai acompanhando. Chegou no nível que eu quero, 40 a 60, qual é a dose que você está usando? Estou usando 5.000, estou usando 4.000, estou usando 8.000. Preciso usar 10.000 para manter esse nível. Vai de cada paciente. Então, e vitamina E, o mix de tocoferóis aqui, vem para complementar nessa formulação. Vitamina A também, uma dose de vitamina A ali de 1.000 unidades por dia, até 4.000, 5.000. Uma dose ok. E o mix de tocoferóis, uma dose em torno de 100 miligramas, tá? Outro suplemento, a L-arginina. A L-arginina é um precursor ali de óxido nítrico, de citrulina, e vai ser importante nesse processo de remodelamento vascular, de placentação, minimizando, auxiliando aí a diminuição do risco para a pré-eclâmpsia por conta dessa melhora da placentação. Então, pacientes com Doppler de uterino alterado, com risco aumentado de pré-eclâmpsia, é uma opção, tá? Uma dose aí em torno de 1,5 gramas, tem apresentação no mercado de 780 miligramas, o paciente pode tomar 2 ou até 3 comprimidos, né? Uma dose de 2 gramas por dia. Maravilha? L-arginina, uma outra opção. Boa pergunta, Maíra. Referência da vitamina A. Utilizo a referência do laboratório. Geralmente varia um pouco, mas bem pouco, mas de uma forma geral os laboratórios trazem uma referência de 0,2, 0,3 como limite inferior de normalidade, até 0,8, já vi até 1,2, mas eu sempre vejo a referência do laboratório nesse caso, mantendo ali por volta da média, do meio do caminho. Também não gosto de manter ela muito alta não. Tá? Então nessa faixa ali, mantendo o nível, a vitamina E é uma das poucas que a gente utiliza realmente ali aquele intervalo de normalidade
de referência laboratorial, tá bom? Quarto suplemento. A L-arginina, a gente não tem um exame específico para dosar, para avaliar, para definir dose, tá? Vai muito ali, realmente, a paciente precisa melhorar esse Doppler, esse fluxo, a gente vai usar a L-arginina nessa dose aí de até 2 gramas por dia, tá? Melatonina. Se tiver um pouquinho acima, mesmo sem suplementar, o que fazer? Aí é observar que tipo de alimento, como que você está adquirindo essa vitamina A. Tá comendo alimentos muito ricos em vitamina A, diminui um pouco. Aí a gente sempre conta com o apoio da nutricionista. Pode ser isso, tá? Ou então você está suplementando em algum lugar. Semana passada eu atendi uma paciente. O paciente, no primeiro momento, ela falou assim: não tô tomando nada, tô suplementando nada. Beleza. Aí quando eu vejo os exames dela, ela tá com as vitaminas do complexo B tudo alta. Mas alta, assim, quase o dobro do limite superior da normalidade, de 50% a 100%, quase o dobro do limite superior de normalidade. Aí eu falei para ela: você está tomando alguma coisa? O que é que você está tomando? Aí ela lembrou que ela tomava um suplemento para queda de cabelo. Então eu nem vi a dose, mas com certeza esse alto nível de vitaminas do complexo B era desse suplemento. Então de alguma coisa, ou algum suplemento você está tomando que de repente você não sabe que tem vitamina A, ou da alimentação, tá? É bom avaliar bem isso. O quarto, melatonina. Melatonina é fundamental, importantíssimo aí como objetivo de prevenção de pré-eclâmpsia, gente. A melatonina não é só para melhorar sono. Claro, se a paciente ela tem uma dificuldade em relação ao sono, eu vou utilizar a melatonina para ajudar. Eu posso usar a melatonina isolada, que é a melatonina time release, ainda de liberação lenta, que ela vai ser liberada ao longo da noite. Tem outra formulação também que eu utilizo para um outro grupo de pacientes, combinando a melatonina com alguns outros suplementos, como aminoácidos, magnésio, 5-HTP, que são questões precursoras que vão auxiliar nessa produção ali da serotonina, que vai ajudar no sono dessa paciente. A dose geralmente de melatonina vai de 0,21 miligramas, dose mínima ali para a gente fazer, até 2, 3 miligramas quando a paciente está grávida, tá? Não passando de 2, 3 miligramas de melatonina, certo? Outro suplemento, quinto plus aqui, coenzima Q10. E a coenzima Q10, eu diria que para quem está planejando engravidar, ela poderia entrar até como 11º suplemento essencial, fundamental aqui. No mercado hoje, existem algumas suplementações de coenzima Q10 via oral própria ali, só que a biodisponibilidade, a absorção dele é bem baixa, em torno de 10%. Então, coenzima Q10 se faz ali de 200 a 600 miligramas usualmente, só que a absorção do organismo, a biodisponibilidade é realmente bem baixa. Tem uma apresentação que eu utilizo muito que chama Maxsolve. Ele é em gotas, então tem utilizado bastante. Ele tem uma biodisponibilidade um pouco maior, de 40% a 50% em relação à coenzima Q10. Uma outra opção seria fazer um injetável, o IM. Tem algumas farmácias que disponibilizam a coenzima Q10 manipulada para poder fazer injetável, o IM. E aí a biodisponibilidade já é de 80% a 90% para mais, que é uma excelente opção quando você pensa ali em melhora dessa qualidade de óvulos para paciente que está planejando engravidar. Ufa! Fechamos os 5 plus, os 5, na verdade, opcionais, que precisam ser avaliados a depender do caso e ser considerados. Então, vitamina E, vitamina A, L-arginina, melatonina e coenzima Q10. Vamos de 2 plus aqui. Falaram nos comentários, 1 plus, vitamina C. Vitamina C é um importante antioxidante, tá? Ele pode ser importante nessa fase inicial, inclusive da gestação, no processo de placentação. E o outro é o probiótico, tá? Probióticos é probiótico, ele tem um estudo desse ano de 2024 demonstrando a ausência de efeito positivo e negativo com o uso de probióticos para todas as complicações obstétricas. Trabalho de parto prematuro, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento.
Esse trabalho é uma meta-análise do ano de 2024, demonstrando que probiótico não serve, nem melhora e nem piora desfecho obstétrico. Tem um ponto que eu quero trazer aqui, é o ponto da individualidade, é o ponto da personalização. Tudo bem, esse estudo ele corrobora com o fato de que eu não preciso e não devo passar probiótico para todas as pacientes, porque pensando que vai minimizar o risco de ter alguma complicação. Eu preciso sim avaliar de forma individual como é que é a saúde intestinal dessa paciente. Aquela paciente que tiver uma desbiose, que tiver uma alteração intestinal, um leaky gut, essa paciente ela merece ter o intestino tratado. Ter o intestino tratado não significa fazer probiótico, prescrever probiótico. Existem algumas etapas, existem alguns pontos a serem considerados antes de iniciar o uso do probiótico. Porque se um paciente tem uma desbiose importante, se você entra com probiótico ali, a tendência, você tem um risco muito grande dela piorar os sintomas dessa desbiose. Então, não é simplesmente prescrever o probiótico, mas sim entender quem realmente vai precisar desse probiótico. Porque se ela tiver uma desbiose intestinal, vaginal, ela merece ser tratada do ponto de vista intestinal. Probiótico é apenas uma das alternativas que podem ser utilizadas para melhorar essa desbiose. E a vitamina C como antioxidante, já falei, né? Então esses foram os 2 plus. Perguntaram aqui do myo-inositol. O último plus aqui. O myo-inositol, ele é um importante suplemento para tratamento e controle de resistência insulínica. Então, paciente, por exemplo, com SOP e resistência insulínica, ou que só tem resistência insulínica, o myo-inositol é uma importante estratégia, tá? A ser utilizada dose ali de 1 grama por dia até 4 gramas como dose máxima. Geralmente eu começo com 1 grama, 2 gramas por dia, se necessário eu aumento. E aí essa avaliação de resistência insulínica ela se dá através do exame de glicemia de jejum, insulina de jejum, HOMA-IR e hemoglobina glicada, tá bom? Maravilha, minha gente! Foi corrido, mas eu espero que tenha sido de grande valia para vocês e que tenha ajudado, que vocês tenham um aproveitamento e com essas informações em mãos, vocês possam buscar por profissionais médicos, nutricionistas que vão auxiliar você nessa suplementação personalizada. Muito cuidado, reforço mais uma vez, não façam suplementação por conta própria. Falei com vocês, selênio tem risco de intoxicação. Altas doses, altos níveis no seu sangue de metilcobalamina, de metilfolato, pode trazer desfechos de neurodesenvolvimento desfavorável, como autismo, TDAH, tem alguns estudos demonstrando isso. Então, não façam, tá? É importante que vocês tenham um acompanhamento médico-nutricional para ter a certeza que está fazendo a suplementação realmente da melhor forma possível, de acordo com a sua necessidade, com o menor risco de qualquer tipo de complicação, intoxicação possível. Maravilhas? Que vocês tenham aí uma excelente noite, abençoado, bom descanso e um excelente restante aí de semana, chegando já ao final de semana. Próxima semana voltamos à programação normal da nossa live, segunda-feira à noite. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.